Por isso eu peço a você que abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Hebreus. Quem achou, diga amém. Amém. Nós vamos ver o versículo 15. Hebreus, capítulo 4, versículo de número 15. A palavra do Senhor diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Vamos ler mais uma vez? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Feche os teus olhos, irmão. Curva a sua fronte em reverência ao Rei dos Reis. Oremos. Pai querido, Pai amado, louvado é o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos por nos dar o privilégio, Deus, de estarmos na tua casa, de estarmos em comunhão, Senhor, com o teu corpo, o corpo de Cristo. Te agradecemos por essa noite e que aqui, neste lugar, Pai, onde o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos alimente, Pai, que não sejam mais homens a falar, que não sejam, Senhor, as coisas do mundo a nos atrapalhar, mas que estejamos todos nós sintonizados, Pai, na Tua voz, na Tua doce e suave voz, a falar conosco, Pai. Te pedimos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, o texto que nós lemos aqui em Hebreus fala sobre o nosso sumo sacerdote. Bom, para quem não sabe, nós não somos mais da ordem de Arão. Nós somos agora da ordem de Melquisedeque. E porque somos da ordem de Melquisedeque, temos um único sumo sacerdote. Um único, suficiente, eterno sumo sacerdote. O seu nome é Jesus Cristo. E ao contrário do que muita gente pensa, Jesus foi tentado, né? Jesus sofreu tentações, passou por provações assim como você e eu passamos. Eu ouvi certa vez alguém dizendo: mas para Cristo é muito fácil, não é? Ele era Deus. No começo da era cristã, havia um que disse exatamente a mesma coisa. Ora, mas a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, e é fato, está escrito na Bíblia. E se Deus não pode ser tentado, ou Cristo não é Deus, ou essa tentação, ela não foi uma tentação real. Não foi bem assim como a Bíblia diz. O que é que você acha? Essa história a gente escuta até os dias de hoje. Por incrível que parível, como se diz por aí, a gente escuta essa história até os dias de hoje. Mas era muito fácil para Cristo, porque ele era Deus. Ele foi tentado, mas ele era Deus. Então ele tinha uma capacidade diferente da minha e da sua. Não, meu irmão. As pessoas que pensam assim se esqueceram da característica humana de Cristo. Cristo era 100% Deus, nunca deixou de ser Deus, e ele era 100% homem. Portanto, a natureza humana de Cristo tinha, não é, as mesmas características que a minha e que a sua, com uma única diferença, que foi o seu nascimento. Ele não nasceu nas condições em que nós nascemos, mas nasceu de um ato de concepção, foi concebido pelo Espírito Santo. Com exceção disso, todas as coisas que Cristo passou, meu irmão, são exatamente as mesmas que eu e você passamos. Então não pense você que você é o último, né, a última bolachinha do pacote. Assim não, assim a turma vai achar que está se achando, né? Não, mas não pensa você que você é o pó do cavalo, do cocô, do bandido, do não sei o quê, aquela história toda, não. Porque tudo que passa na tua vida, todas as condições que você tem, Cristo também passou. Porque não temos um sumo sacerdote que esteja longe de nós,
mas a nossa semelhança passou pelas mesmas coisas que nós passamos, é o que diz o texto de Hebreus. Portanto, meu irmão, aqueles que pensam que Cristo tinha uma condição especial, está muito enganado. Ele nunca deixou de ser Deus, e também deixou bastante claro isso ao longo da sua caminhada. Mas ele não usou nenhuma das suas prerrogativas enquanto esteve aqui. É mais ou menos assim, para você me entender. Pensa que você tem um carro, e esse carro tem ar-condicionado, tem alarme que você trava e destrava a distância, faz pri, 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 né? É assim que faz, né, o seu carro, pri, pri, né? Tem xenon, tem rádio da última geração, tem um monte de coisa. O carro mais sensacional do mundo. Tira todas essas funcionalidades e fica uma só, que é ir para frente ou ir para trás. Assim era Cristo enquanto estava aqui com a gente. Ele tinha todas as condições, todas, mas não usou nenhuma delas. Pastor, mas ele tinha um relacionamento muito próximo com Deus. A condição que Cristo tinha é igual à minha e à sua. Acontece que Cristo encontrou valores em alguns lugares que a gente costuma não passar. Aí a gente pode voltar àquela história das tentações de Cristo. Cristo foi tentado durante toda a sua trajetória, com pessoas dizendo: você não é o filho do homem? Desce da cruz aí então, salva-te a ti mesmo, ô médico. Pessoas dizendo: olha, mas como você diz essas coisas? Com que autoridade você diz? Quantas e quantas tentações Cristo passou, meu irmão? Porque se é qualquer um de nós ali, que tem qualquer tipo de poder, é na primeira, talvez na segunda, já dá-lhe uma na orelha e vai dormir. Como quem toca um cachorro, sai daqui, vai para lá. Talvez alguns de nós aqui, se não todos, teriam essa atitude, mas Cristo não teve. Cristo foi bastante paciente, bastante generoso, bastante amoroso em todo o tempo. Então foram inúmeras as tentações que Cristo teve. Não foram 3, como muita gente pensa, que eu estou me referindo a somente 3 no início do seu ministério. Foram várias, meu irmão. E olha, eu digo a você que há tentações que Cristo passou que eu e você não temos a mínima condição de passar. Por isso não pense que para Cristo foi fácil. É um pensamento errado. Então, as tentações de Cristo, sim, foram reais. Tão reais quanto a sua obediência, meu irmão. Essa é a grande lição que a gente tira observando o Filho de Deus. Porque ele foi obediente, e obediente até o final. Tão reais quanto as tentações são todas as atitudes de obediência que Cristo teve. Eu queria hoje comentar sobre 3 tentações, essa mesmo que você pensou quando começamos a falar, porque são as de maior destaque na vida e na jornada de Cristo, são as que a gente mais se lembra. E eu acho que você deve se lembrar do que eu estou dizendo, não é? Porque tem gente que está me olhando assim com os olhos meio de peixe morto. É sono, é fome, o que é? Ou está tentando lembrar? Abra aí comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Vamos tirar as teias de aranha da Bíblia aí. Capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Quem não falou nada, fala alguma coisa. Fala comigo, né? Lucas 4. Fala comigo, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto você está folheando aí. Quantos vieram aqui ouvir a palavra de Deus hoje? Amém? A exemplo do nosso irmão Carlinhos, eu vou perguntar de novo. Quantos vieram aqui ouvir a palavra de Deus essa noite? Diga amém. 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 É amém da boca para fora, irmão? Ou é de verdade? De verdade? Você está falando amém porque você acha que você tem que falar amém? Você está sendo coagido? Tem uma faca no teu pescoço? Hã? Você está com medo de mim? Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém.
eu queria te dizer uma coisa: a palavra de Deus, ela confronta a você e confronta a mim. Você quer continuar ouvindo a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas. Versículo 1, olha que interessante. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. E tendo sido tentado pelo diabo, durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Versículo 3. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu queria te perguntar, meu irmão, raciocina aí comigo, senão não vai funcionar. Você tem que me acompanhar aí. Deserto. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus até o deserto. E ele foi lá com um propósito, ele foi numa preparação, ele foi lá jejuar, ele passou 40 dias em jejum. 40 dias, irmão. Tem gente que tenta jejuar amanhã, já dá tremedeira, né? Abstinência ao chocolate, alguma coisa, tem que comer, né? Jesus passou 40 dias. E olha, curiosidade, eu vi um documentário falando sobre a capacidade humana, sobre o período que consegue chegar em jejum, não é? E, surpresa ou não, são 40 dias. Então o Senhor Jesus foi ao limite da sua capacidade humana naquele lugar. Bom, deserto. Alguém aqui já foi ao deserto? Deserto de verdade, né? Não aquele deserto que você fala: ai pastor, estou no deserto, né? O deserto de verdade. Alguém já foi? Ao Atacama aqui, ao Atacado, como é que chama o outro lá? Saara. Alguém já foi para alguns lugares desse daí? Não? Bom, mas você já viu foto pelo menos do deserto. O que é que tem de atrativo no deserto? Eu não sei, de repente alguém gosta muito de areia. Você gosta de areia? Meu irmão, tem escassez de água, escassez de vegetação, escassez de vida. Você olha para um lado, meu irmão, você só vê areia e um montão de areia, e se ficar olhando, ela sai daqui e anda. Lá os montes se movem, né? O vento vai levando para tudo que é lado lá. O que é que tem de atrativo no deserto? Nada. Então, quando a gente pensa que o diabo foi tentar Jesus no deserto, à primeira vista parece muito estranho, porque vai tentar o quê? Não é? Para nós aqui, não faz nenhuma diferença. Talvez você não tenha ainda entendido meu raciocínio, mas eu queria dizer para você, não tem nada para se tentar no deserto. Nada. Ué, é só a gente virar a rua aqui que vai ter um monte de coisa para se tentar. A tentação de cobiça, tentação de fazer algo que você não pode fazer, ou que não deveria fazer, que não lhe cabe fazer, de possuir algo que não é seu. Quantas e quantas coisas podem sobrevir só o fato da gente sair da porta da igreja, ou aqui mesmo, dentro da igreja. Porque alguém pode estar olhando para algum dos levitas aqui, que estavam louvando ao Senhor, e desejando o lugar dele. Mas não aquele desejo, aquela vontade, o sonho de desabrochar um talento, mas é na inveja. Ué, pode ter acontecido. Se não aconteceu. Ou com quem está falando aqui, né? Ah, eu gostaria de ser como o pastor Aguiar, né? Pastor, isso e aquilo. Irmão, cuidado com o que você deseja aí. A turma precisa conhecer o que acontece por trás das cortinas. Mas aqui no nosso lugar, aqui virando a esquina, na nossa casa, assistindo televisão, quantas e quantas coisas aparecem para tentar desvirtuar a mim e a você do nosso caminho. Sim ou não? Obrigado, Carlinhos. Os irmãos aí estão na tentação do sono, né? Sim ou não? Sim. Amém, amém.
resistir à tentação, não é? Agora, e no deserto? Você vai ser tentado ao quê? Semana passada eu estava num lugar, irmãos, que não é que o povo é consumista. Lá é a terra do consumo. Tudo te instiga a ter, a fazer, a querer e tudo mais. Você olha para um lado, você quer ter, e tudo parece tão baratinho, né? Só parece, que depois vem a conta, né? Agora, e no deserto, meu irmão? No deserto, tem açaí no deserto? Não tem açaí no deserto. Deveria ter um monte de corintiano lá, mas não tem. Não é verdade? Agora, Cristo foi tentado no deserto. Isso nos ensina algumas lições. A Bíblia diz que o diabo chegou até Cristo e disse para ele, olha, versículo de número 3, se tu és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. O versículo anterior dizia que Cristo já estava com muita fome. Pensa você trabalhar o dia inteiro e não conseguir almoçar, como é que você chega em casa? Eu chego meio, né, complicado, chego tropicando nas coisas, sai da frente, cadê a comida, né? Agora imagina passar 40 dias sem comer, irmão. A fome, ela tem uma capacidade muito grande de mudar algumas pessoas. Eu sou uma delas. Me afeta o humor fortemente. Eu, quando eu estou com fome, a primeira reação é começar a ficar quieto. As pessoas vão falando, eu vou olhando com aquele olho meio de peixe morto, né? Que as forças vão indo embora, né? E a fome vai, aquele barulho irritante da barriga, né? E o seu cérebro mandando mensagem para você, vai comer, rapaz, vai comer. E não tem o que comer, e aí fica aquele negócio. E a partir dali, a fome vai me causando irritação. Então a pessoa vem com aquelas perguntinhas, né? Inadequada, aí está testando a paciência, né? Aí você responde a primeira, você tenta exercer o amor, tudo mais, mas chega uma hora que não dá, né, irmão? Aí a fome tem a capacidade de mudar o comportamento das pessoas. E quando você está com fome, principalmente quando você está com fome, eu queria te contar uma experiência de um pastor que eu achei um barato. Ele estava indo pregar numa igreja, que eu não sei aonde que era, mas era longe. E no caminho que ele estava indo, ele contou que ele estava com muita fome, mas muita fome. E era estrada. Então não dá para passar num drive-thru, não dá para fazer alguma coisa, né? Estava no meio da estrada, vai comer o quê? Aí ele viu aqueles postos de gasolina. Sabe aqueles que a fachada do posto está descolada, né? Passa aqueles rolos de feno assim na frente do posto. E tinha uma casinha de comida lá, como é que chama? Não é conveniência. Enfim, aquele negócio lá. E ele parou, falou, aqui é a minha salvação. Quando ele chegou lá, você já ouviu falar daquele ovo roxo ou azul com uma pintinha preta? Você já ouviu falar? É aquele ovo que está lá uns 5 dias, lá, se não mais, ele fica azul, meio roxo já, né? E veio uma mosquinha, uma varejeira que pousou em cima, só que ela morreu ali, ficou aquele pontinho preto ali. Ó. Ele chegou lá, só tinha aquilo lá. Quando você está com fome, meu irmão, você perde até a dignidade. Você come o que tiver pela frente, meu filho. E não vem falar para mim que eu sou nojentinho, não como, não. Passa fome para você ver se você não come. Come, meu irmão. Aquela comida horrorosa, você come com gosto, assim, que dá vontade até para quem não está com fome comer. De tanta... Come até de babar, chega a salivar. É a fome. Jesus estava com muita fome. E aí eu pergunto a você, qual era o problema? O que é de tão grave? Ou qual é o delito? Se Cristo olhasse ali para aquelas pedras e fizesse ali um milagre de transformá-las em pão. Ué, qual o problema dele matar, saciar a fome? Qual seria o problema? E aí o diabo vai. Ué, se tu és filho de Deus, é ou não é? Filho de Deus, porque se for, faz as pedras virarem pão. Mas Jesus tinha poder para isso, não tinha? A Bíblia diz que ele lá num casamento pegou um monte de balde, jarro, enfim, aqueles baldão grandão de água e transformou em vinho. Portanto, Cristo tinha o poder para fazer isso. Mas ele não fez.
Ao contrário, ele deu uma resposta muito interessante. Ele olhou para o diabo e disse: está escrito. E o que está escrito? Nem só de pão vive o homem, mas... Convicção aí, irmão, é isso mesmo, você conseguiu, vai, mas... Que barato, né? Mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus, irmão. Que grande lição, não é? Aí alguém pode olhar para mim e falar: mas eu não entendi qual foi a lição, não. Ele passou fome? A lição é passar fome? Não, meu irmão. Primeira lição, está escrito. Isso tem uma profundidade muito grande. Está escrito aonde? Está escrito na pedra? Ele escreveu no chão com o dedo? Não, meu irmão. Está escrito aonde? Na palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O que é a palavra? Logos. O texto, se você olhar no original, logos. Palavra, logos. Se você for lá em João, capítulo 1, a partir do verso 1, vai dizer que o verbo estava com Deus, era Deus, mas veio e se fez um de nós, habitou entre nós. Este verbo é logos. A mesma palavrinha. Quem é o verbo? Aleluia, Jesus, irmão. Jesus é o verbo. Portanto, ele estava dizendo para todos nós aqui algo muito profundo. Primeiro, está escrito. Segundo, ele está mostrando para mim e para você que nós não devemos, presta atenção porque isso é muito importante, nós não devemos acessar a Deus para as nossas necessidades. Pastor, quer dizer que não pode fazer pedido para Deus? Claro que pode. Mas Deus não existe para atender o meu desejo, o seu desejo. Deus não existe para que, como uma varinha de condão, seja para que a gente faça tiplim, tiplum. E as coisas puf, puf, como uma pipoquinha que estoura. Não é só de pão que vive o homem. Sabe essas necessidades todas que nos consomem? Essa tentação que a gente tem, essa irritação, porque nós estamos com fome. Quando a gente está triste, quando a gente está ansioso, não é? Sabe aquela pessoa que fala muito rápido? Minha irmã, ela não é que ela fala muito rápido porque ela pensa rápido, porque tem gente que diz assim, né? Não, pastor, eu falo rápido porque eu penso muito rápido. Bom, se quem fala rápido é porque pensa rápido, logo quem fala devagar, pensa devagar, é isso? Está dizendo que eu penso devagar? Então, é óbvio que não. A pessoa fala rápido não é porque pensa rápido, mas é porque está ansiosa, está transbordando de ansiedade. Nem só de pão viverá o homem. Acalmai-vos e sabei que eu sou Deus. Ô, meu irmão, que bela lição que Deus está nos ensinando. E onde foi isso, meu irmão? Foi no meio do McDonald's, lá da Pizza Hut, no deserto. Sabe por que no deserto, meu irmão? Porque Cristo gostava de solitude, não solidão. Cristo apreciava solitude. Sabe o que é solitude? Quando você se afasta para dedicar tempo, e esse tempo dedicado ao Senhor. Estamos aqui todos congregando aqui, que gostoso, a família reunida e tudo mais, mas nós vamos dedicar um período de tempo, nos afastarmos da nossa família, das pessoas que a gente ama, das coisas da vida, nos afastarmos por um período de tempo para nos dedicarmos a Deus. Cristo passou 40 dias no deserto. Pastor, então quer dizer que eu tenho que tirar 40 dias sabáticos no deserto? Não, meu irmão, você pode começar com 1 hora do seu dia ou da sua semana. Quem sabe aí, se isso é tão desafiador para você, vai calibrando, mas aos poucos você vai aumentando. Isso chama-se solitude. Solidão é aquela pessoa que se sente afastada das pessoas e ela fica cada vez mais, né, isolada. Solitude é outra coisa. É buscar um isolamento por um período de tempo, mas esse período de tempo é para se dedicar ao Senhor.
Todos nós precisamos fazer isso. Foi por isso que Cristo foi tentado no deserto, meu irmão. Não foi no meio das pessoas, com a fanfarra de um monte de coisa, nada disso não. Não é no meio de uma congregação lotada de gente em festa. E foi por isso que eu perguntei a você se você veio ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela confronta. Ah, como confronta. Você vai para o deserto, irmão? Ou você prefere o conforto da tua caminha? Ou você prefere o conforto, não é, da companhia das pessoas todas e não se aparta de lá de jeito nenhum? Mas Cristo diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Deus não existe para satisfazer as nossas necessidades. É claro que Ele pode, Ele tem todo o poder para isso. Mas se fizer, fez. Se não fizer, também não fez. Louvado seja o Senhor e a vida continua. Como se diz por aí, é vida que segue, não é? Será que você responderia assim diante do diabo? Ou você clamaria ao Senhor para que aquela pedra se tornasse pão, para matar a sua fome? Bom, está aí a primeira das tentações que você e eu jamais seríamos tentados, é essa daí. Sabe por quê? Cristo tem o poder de transformar pedra em pão, você e eu não temos. Então o diabo não vai vir aqui falar para você, transforma esse, você é filho de Deus. Não sou em outro sentido, não como Cristo era. Então essa é uma tentação que não vem para mim. Mas se nós fôssemos colocados nesse lugar, eu tenho a absoluta certeza que na grande maioria não responderia como Cristo respondeu, nem só de pão vive o homem. Mas ia começar a clamar e ia pensar, não é que é verdade? Pô, Deus está demorando para me ajudar nesse negócio. Por que Deus não está fazendo a sua obra na minha vida? O porquê e os porquês começam. E porque começam, fermentam na mente. E porque fermentam na mente, meu irmão, o que sai da boca é terrível. E às vezes a boca está fechada, mas as atitudes declaram muito mais do que palavras. É complicado. Por isso eu te digo, se você veio ouvir a palavra de Deus nessa noite, a Bíblia diz o seguinte, quem tem ouvidos, ouça. Isso não quer dizer que só quem tem 2 orelhas ou 1 orelha que pode ouvir, não. Não é para quem tem ouvidos, inclusive a nossa irmã aqui que não escuta, Cristo falou exatamente a mesma coisa para ela, quem tem ouvidos ouça. Mas pastor, mas ela é surda? Está de brincation? Claro que não. Você esqueceu o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que aqueles que fazem ídolos para si, o seu castigo é se tornar como o seu ídolo. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter olhos, mas não vai enxergar. Você vai ter ouvidos, mas não vai ouvir. Você vai ter mãos e braços, mas não vai servir para nada. Sabe por quê? Porque você se tornou como o seu ídolo. Quem é teu ídolo? Não sei. Você que tem que fazer uma autoanálise. Por isso Cristo diz, quem tem ouvidos, ouça. Porque se não está ouvindo, meu irmão, está na idolatria. Se perdeu. É por isso que muita gente não responderia como Cristo respondeu. Isso é fato. Isso é fato. A gente precisa olhar para dentro de nós, meu irmão. Porque essa tentação sobrevém a todos nós, de uma maneira um pouco diferente. Mas quem tem ouvidos, ouça. Mas aí, depois de tomar um revés de Cristo, o diabo não parou. Você sabe que ele continuou. E no versículo 4, é a resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão o homem viverá. No versículo 5, então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe, eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, e eu os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Que barato, né? Rapaz, como eu gostaria de ter a possibilidade de olhar, não é, para a cara do diabo nessa hora. Que coisa maravilhosa. Porque ele vira para Cristo e diz o seguinte, olha só, vou te mostrar um negócio. E eles não saíram do deserto, tá, irmão? Esse ir levando, é como se o diabo tivesse levado Jesus para algum lugar. Não levou nada, não. Imagina, para a gente conseguir entender aí na associação o que é. Você já viu o holograma? Aquelas imagens que não são reais? Mas não é nada disso, tá? É heresia minha aqui. Mas é só para você tentar entender, porque não dá. O que aconteceu ali não é da nossa capacidade. Mas o diabo colocou diante de Cristo todos os povos e todos os reinos e o governo, e o poderio e o domínio. Tudo diante dele lá, e disse para ele, tudo isso me foi dado.
E eu posso fazer o que eu quiser com isso aí. É meu agora. Se eu quiser te dar, eu te dou. Mas se você quiser para você, você vai ter que se curvar diante de mim. Se te prostrares diante de mim, é tudo teu. Ai, que barato. Eu queria estar vendo a cara do diabo, meu irmão. Por uma razão. Para você entender, eu tenho que te fazer uma pergunta. Você sabe quem é o pai da mentira? Quem que é o pai da mentira? Diabo, capeta, dá o nome que quiser dar para esse trem aí. Né? Como é que você fala, pai? Tinhoso. Tem um monte de nome aí, ó. Eu ia falar mas não pode, deixa para lá. De um time de futebol por aí. Tem um monte de nome aquele trem lá. Ele chegou para Cristo e disse uma coisa. Sabe o que foi que ele disse? Uma grande mentira, meu irmão. Ele disse para Jesus, tudo isto aí que você está vendo é meu, me foi dado. Quem deu? Sabe qual é o problema? Que muita gente acredita no diabo, meu irmão. Ele é o pai da mentira. E está batendo na porta de muita gente. E está falando essas bobagens aqui. Ô, irmão, eu queria estar vendo a cara de pau daquele trem lá, falando para Cristo que tudo aquilo era dele. Ele estava falando com o dono. É como se alguém chegasse para você, está vendo aquele carro ali? Parado ali? Aquele carro é do Fábio, né? Está vendo? Ou chegasse para o Fábio e falasse, Fábio, está vendo aquele carro ali? Ó, bonitão, hein? Os 4 pneus novinhos. Está vendo? Ó, os vidrinhos ali, todos insufilmados, tal, X mil quilômetros, ó, filé. Esse carro é meu, me deram e eu faço o que eu quiser com ele. Mas o carro é dele, meu. Eu falo, ó, se você se curvar diante de mim, eu te dou o carro. Ó, irmão. Primeiro, eu queria ver a cara de pau do diabo falando essas coisas, meu irmão. Eu queria. Segundo, se eu fosse Cristo, graças a Deus que eu não sou, porque a gente não tem a mínima condição, né, para isso, eu olhar para ele e falar, vá. Vai para lá, sai daqui, né? Para que você veja como nosso Deus é maravilhoso. É mentira, meu irmão. Ele contou uma grande e uma bela de uma mentira. Nada é dele, desde o início de todas as coisas, sempre foi de Cristo. Cristo é o Criador, a Bíblia diz que nada se fez se não fosse por meio de Cristo. A sua palavra, o seu sangue, todas as coisas foram criadas por meio de Cristo, para Ele e por meio dEle. Tudo é dele, tudo está subjugado diante de Cristo desde a fundação do mundo. Nunca saiu do poder de Cristo. E aí vai o sujeito lá e fala, ó, tá vendo os governão aí, ó? A Bíblia diz que nenhuma autoridade é posta senão autorizada por Deus. Como é que o cara fala que o governo é dele? Aí tem muito crente que lê esse negócio aqui e está acreditando no diabo também. Aí está pensando lá o quê, né? Que tentação. Meu irmão, é um grande mentiroso. E é isso que tem acontecido com muitos de nós, meu irmão, que chega para a gente mentira e a gente está acreditando naquele troço. Mentira. Tem muita gente com a língua desse tamanho aqui assim, ó. Pim, pim, pim. Essa língua não é sua, não. Mas você está deixando ela usar a sua boca. Olha o tamanho da língua, rapaz. Acho que nem aquele bichinho que pega o mosquito no ar lá, como é que chama? O camaleão. Que acho que a maior língua do mundo deve ser a do camaleão. Que tem osso na língua, meu. O camaleão tem osso na língua. Não é tão grande quanto isso. Eu não sei qual é o tamanho. Meu irmão, faça como Isaías. Diga para Deus que você é um homem ou uma mulher de lábios impuros. Para que Deus toque os seus lábios. Porque o pai da mentira é esse aí. Está mentindo, irmão? Quanta gente, para não conseguir alguma coisa, se curva diante do diabo. Ai, pastor, está falando daqueles cantores que faz pacto com o demônio? Você já viu essa história? Que o cara, para gravar os discos lá, ele fez o pacto, se você rodar o disco ao contrário, sai a voz do capeta, um monte de coisa assim. Eu sei lá se esse troço é de verdade ou não, não importa. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes, numa entrevista de emprego, para você conseguir um emprego, às vezes, você se curva diante do diabo. Credo, pastor. Não fala assim de mim não, o senhor me conhece? Uai, quantos aqui já contaram vantagem que não existe
para tentar mostrar alguma coisa superior, para ser o que não é. Sabe o que você fez ali naquela hora? Você deixou de confiar em Deus. Simples assim. A matemática é pura e simples, viu, irmão? Você deixou de confiar em Deus e mentiu. Quando mentiu, se curvou diante do pai da mentira. Simples assim. Tudo isso aí é meu, rapaz, eu vou te dar tudo isso aí. Eu consigo ouvir gente dizendo, porque eu fiz bastante entrevista. E aí vem pessoa, não, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu posso aquele outro, eu participei de tal coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, rapaz, olha o meu currículo. Você olha assim o currículo do cara, parece que ele tem 90 anos, porque a experiência que esse cara teve, e o cara tem 20 às vezes, 25. Aí você fala, meu, ô homem vivido esse, né? Experimentado, homem de dores, né? Irmão, está se curvando ao diabo, meu? Para conseguir alguma coisa? Atenção, esposas. Esposas, atenção. Sabe aquele dia que seu maridão veio na orelha lá, ó, tititi, tititi. Ele falou que lavava a louça e não lava a louça? Falou que cuidava da casa e não cuida? Aí, ó, entrevista de emprego aí, irmão. Contando as lorotas aí. Esse é o caminho, meu irmão, da perdição. Se curvou diante do diabo. Esse é o tipo de tentação que nos acontece quase todo dia. Teu chefe vira para você, e aí, está pronto aquele negócio? Está pela metade. Você nem começou a fazer, ou você olhou, mas nem sabe o que é para fazer. Sim. Sim. Com medo de tomar uma bronca, né? Sim. Aí ele vira para você, então deixa eu ver. Aí ferrou, né? Aí vem as... Não, veja bem, o senhor não gostaria, né? Eu lhe mando por e-mail, amanhã eu te mando, porque minha caixa... Aí vem um abismo, puxa outro abismo, meu irmão. A mentira, ela tem uma única origem. Se chama diabo. Ele é o pai da mentira. E todas as vezes que você acha que isso é um artifício que você pode usar, você está fazendo exatamente o que Cristo não fez. Você se curva diante do diabo. Porque ele ofereceu alguma coisa debaixo do teu nariz ali numa bandeja. E aí, você quer ou não quer? Vou te dizer outra. Quantas pessoas, eu conheço várias, não ligaram para uma central de operadora. Aliás, um operador de telefone. Né? Para dizer que não querem mais o telefone. Vou cancelar. Aí liga lá, me transfere aí para o cancelamento que eu vou cancelar esse negócio. Eu já ouvi vários crentes falando isso para mim, tá? Ah, vou cancelar esse negócio. Aí o atendente, pois não, mas por qual o motivo do cancelamento? Eu estou insatisfeito com o serviço. Porque não sei o quê. Tá nada. Pode até estar, mas não é essa a razão da ligação. Vou cancelar mesmo. Não, senhor, não cancela. Aí vai aquela história, né? Vai. Não, pode mandar cancelar. Só um minutinho, senhor. Aí transfere para um outro. Para aquele lá que tem as promoções, né? Aí o cara liga, atende e fala, não, senhor, mas qual o motivo do cancelamento? Olha, e se a gente abaixasse 30% o valor da sua conta, o senhor permaneceria? Aí o cara ainda faz uma graça ali, tenta ver se arranca mais alguma coisa, não conseguiu, tá bom, 30%, tá bom, eu fico, desligo o telefone. Sabe por que ligou? Para pedir desconto. Mas falou que ia cancelar. Sabe o que é isso, meu irmão? Se dobrou diante do diabo. Você já fez isso alguma vez? Eu ouvi hoje, na hora do almoço, que uma pessoa teve a capacidade de tirar um fio de cabelo da cabeça, botar no prato que estava comendo, chamar o garçom e falar, o que é isso aqui? Achou um fio de cabelo na minha comida, para não pagar um prato de refeição, uma refeição, meu irmão. Sabe o que é isso? Se curvou diante do diabo. Simples assim. Simples assim. E olha, se você me deixasse falar aqui, porque o tempo não me permite, eu lhe falaria tantas. O sujeito foi pego na autoestrada, acima da velocidade, passa o guarda, manda parar, encosta aí, seus documentos, o senhor estava acima da velocidade. Eu? Imagina, eu acho que o velocímetro está com problema. O pé do cara é mais pesado que o meu. Vai fazer graça. Sabe o que é isso aí, meu irmão? É falta de vergonha na cara. É gente que está se curvando ao diabo e esquecendo de olhar para Deus. Quando a gente usa de qualquer artifício como esse, sabe o que é que a gente está fazendo? Imediatamente a gente tira a confiança em Deus. Imagina, pastor, eu continuo confiando em Deus. Então por que foi mentir?
Por que foi lá dizer que você é uma coisa que você não é para qualquer pessoa? Não confia em Deus mais? Por que você prometeu uma coisa que você não pode cumprir? Ah, agora é Deus que vai ficar responsável por fazer isso aí. Deus é o Deus do impossível. Aí começa a jogar tudo nas costas de Deus agora, né? Como se dele fosse a culpa. Uma atenção muito grande para isso, meu irmão. Isso é curvar-se diante do diabo. Isso é terrível, muito feio, muito lamentável. Quem não conhece a Cristo como nós conhecemos, infelizmente, vive numa cadeia. Ele está preso. Mas como nós conhecemos a Cristo, nós fomos libertos. Eu não sei se você sabia. Você é livre. E porque é livre, meu irmão, você não tem mais as condições que se tinha antes. Então você não deve mais agir como agia antes. Simples assim. Aí, pastor, mas dá uma coceira na língua. Irmão, vamos começar, a orar. Sabe por quê? Presta atenção comigo no versículo 6. Quando o diabo termina de dizer, ele diz assim, olha, e disse-lhe, eu te darei toda a autoridade, a glória destes reinos, porque me foram entregues e eu os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será seu. E Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele cultuarás. Pera lá. Por que Cristo respondeu que só a Deus a gente deve adorar e o nosso culto, a nossa adoração, os tributos e tudo que a gente tem é só para Deus? Por quê? Foi oferecido governo, foi oferecido poder. Por que ele respondeu? Parece que é desconexo, né? Ah, já sei! Porque o diabo disse que se ele se dobrasse diante dele, não, eu não vou me dobrar diante do diabo, eu vou me dobrar somente diante de Deus, é isso? Não. Quem se dobra diante do diabo, se dobrou diante de um ídolo. E é por isso que Deus, ali, Jesus, respondeu que somente a Deus deve ser o culto. Somente a Deus. Então essas coisas que a gente quer, que a gente deseja e tudo, esse monte de coisa, talvez você não tenha percebido, mas virou um monte de ídolozinho na tua frente. Porque eu vou me ser muito seguro quando eu tiver determinado carro, eu vou me sentir muito seguro. Porque quando eu tiver vestido daquele jeito, eu tenho que ter aquela roupa, mas aquela, eu vou me sentir muito bem, eu vou me sentir muito mais feliz. Sabe o que é isso, meu irmão? Idolatria, pura e simples. A gente, quando pensa em idolatria, pensa nos santinhos lá das igrejas católicas lá, né? Pois é, não é só aquilo lá, não. Por isso Cristo disse, somente a Deus você deve cultuar. Você quer continuar ouvindo a palavra de Deus ou não, irmão? Amém? Alguém desistiu? O guichê de reclamação aqui do lado. Somente a Deus você deve cultuar. E como começa a resposta de Jesus? Está escrito. Escrito aonde? Na pedra, no chão? Na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito na palavra. Amém? Aí você pensa comigo, bom, depois dessa, de ser desmascarado, primeiro que é um mentiroso, né? E de tomar um segundo revés, o sujeito cansa. Mas não, você conhece a história e sabe que ele não cansou. Então vamos continuar a nossa leitura lá. Versículo 9. Em seguida, levou-o a Jerusalém. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ou dará ordens a teu respeito para que te guardem. E eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Olha que bonito, né? Já vira para ele e falou, rapaz, agora tirou todos os governos e todas as coisas da frente dele e falou, agora você foi para o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo. E o templo, não é? O templo de adoração. O principal local
de ajuntamento de todo israelita era o templo. Não era a sinagoga, era o templo. Que inclusive todos deveriam ir no mínimo uma vez ao ano. Então aquele lugar fervia de gente, estava lotado de gente. E quando Jesus dá a segunda resposta, a Bíblia diz que em seguida o diabo mostra o pináculo do templo. E aí vira para Jesus uma proposta diferente. Eu não sei quantos entenderam, mas por muito tempo eu li essa passagem até consegui compreender. E ele diz o seguinte: olha, se tu és o Filho de Deus, se é de verdade essa história aí que você é, né? Quem você diz que é, daqui de cima, te joga lá para baixo. Mais ou menos, comete um suicídio aí, dá um jump aí, pula esse trem aí. Porque Deus dará ordem ao seu respeito. Ele vai mandar os anjos a te pegarem assim e tal, e na frente de toda a congregação, todos vão ver você sendo socorrido por Deus, porque Ele não deixará que nem uma pedra seja por motivo de tropeço para você. Ó, que coisa, né? Quem ouve assim o diabo falando e não sabe o contexto, parece até um crente falando, não é? Porque Deus não deixará que você caia. Parece que eu estou escutando alguma igreja por aí dizendo alguma coisa parecida. Porque Deus não deixará que os teus pés tropecem. Oh, aleluia! Eu estou ouvindo por aí, alguma coisa muito parecida. Né? Que barato, né? Sabe por que ele ofereceu? Para que Jesus se jogasse dali? Qual era a missão de Cristo, meu irmão? Se não mostrar Deus, inaugurar o reino de Deus e revelar Deus às pessoas. O Pai às pessoas. Para que, enfim, completada essa etapa, ele passasse pela cruz. Ora, a coisa mais horrível que se tem é o esquecimento ou o desdém das pessoas. De você se propor a fazer algo por alguém, esse alguém nem está nem aí para você. Está absolutamente nem aí para você. Não dói no coração? E a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Bom, para Jesus não era novidade, mas o diabo colocou diante de Deus a possibilidade de que ele fizesse aquela cena. Porque ele falou, olha, você se joga, os anjos de Deus te seguram, não tem tropeço, a congregação inteirinha te viu, e agora, porque viu Deus te socorrendo dessa maneira tão especial, todos vão acreditar que você é o Filho de Deus. Se tu és Filho de Deus, se joga daí de cima. Então qual é a tentação aqui nessa história? É de comprovar para todo mundo que ele de fato era o Messias. Se joga aí que Deus vai te socorrer, rapaz. Ai, meu irmão. E aí a gente escuta algo muito interessante da parte de Deus, né? Capítulo 5. Aliás, ué, minha página virou aqui? Não, eu que virei mesmo. Versículo 11. E eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu, foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ali encerra-se a história. Eu não sei se você se lembra de Daniel, meu irmão. Não o tio Dani, mas o profeta Daniel. Se lembra do profetão lá? Daniel, profeta maior, né? Ele era contemporâneo de um momento muito, muito duro do seu povo, em que eles foram exilados, foram subjugados. Um povo muito maior, a Babilônia, subjugou por guerras, a Babilônia ganhou e levou para si como prisioneiro muitas pessoas. Os líderes, os principais pensadores, todos aqueles que eram influenciadores do povo foram levados para a Babilônia. O resto, a turma que não tinha expressão, que não tinha diferença, ficou onde ficava, porque deixou para morrer. É como quem vai matar uma cobra. Você não mata a cobra cortando o rabo, você corta a cabeça. Cortou a cabeça, o resto se estribucha e já para. Mais ou menos assim. Então eles tiraram toda a liderança do povo, que é para cortar a cabeça, e levaram para lá. Se você ler o texto de Daniel, você vai ver que Nabucodonosor, que era o rei na época lá, na Babilônia, ele não ofereceu miojinho, não ofereceu bolachinha, água e sal,
ou para os carioca, né, o biscoito, água e sal. Não ofereceu nada disso. A Bíblia diz que para Daniel e todas as pessoas, inclusive os seus amigos, lhe foi ofertado um banquete. Um senhor de um banquete, com manjares, com uma barca de açaí, com aquele monte de coisa gostosa. Sabe o que Daniel fez? Não quis, não. Daniel não quis. Ô, meu irmão, já pensou diante de você toda aquela comidaiada gostosa, feito pelo Masterchef da não sei da onde, o cara que sabe fazer sei lá o quê, toda aquela comida, tudo a seu dispor. Eles eram tratados como príncipes. Quem é o pai da mentira? O diabo, não é? Meu irmão, sabe por que eles estavam fazendo aquilo? Para que as pessoas todas entrassem no jogo da Babilônia. Para que eles começassem a fazer as coisas que Babilônia queria conhecer o povo, dominar a sua religião, dominá-los, cativá-los efetivamente. Mas Daniel não aceitou. Daniel e seus amigos disseram, não, eu não quero bifão, não quero lasanha, não quero nada disso aí. Salmão ao molho de maracujá, não quero nada disso. Para mim, legumes. E os seus amigos quiseram a mesma coisa. Sabe por quê, meu irmão? Porque eles não se curvaram. Porque você dá uma mordidinha de nada, qual é o problema? Dá uma beliscadinha ali. Aí aquele negócio fica gostoso, mas não, senhor, eu não posso, porque esse negócio não é meu, não é certo. Aí dá a segunda mordidinha. Qual o problema? Foi só duas. Olha o tamanho desse pernil aí, rapaz. Peguei um pedacinho de nada. Quando menos você percebe. Na primeira, foi muito difícil você ser resistido, você ser vencido. Foi muito difícil, mas escorregou, né? Na segunda, a resistência é bem menor. Não vem olhar para mim com essa cara de crentão, não, que é assim. A sua resistência à tentação, na segunda vez do problema, é bem menor. Na terceira, então, será que alguém chega à quarta? Não sei. Dali para frente, meu irmão, você não está nem mais resistindo. Sabe o que você está fazendo? Você está se resistindo, porque dentro de você há o Espírito Santo de Deus dizendo, isso não é para você. Mas sabe o que você faz? Você começa a procurar na Bíblia coisas que podem te ajudar a defender que o que você está fazendo é certo. Imagina. A Bíblia não fala nada sobre isso. Você quer ver um papo como esse que eu estou dizendo aqui? Todo mundo aqui tem idade suficiente, né? Quando você vai ministrar para adolescente, homem, que se masturba. Aí ele vai fazer o quê? Vai virar para você, me diz na Bíblia onde fala que não pode. Aí vem um e fala, mas tem aquele texto, né, no Sermão do Monte, que Jesus disse o seguinte, se o teu olho direito te faz pecar, arranca fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca fora. Aí o cara, vai perder a mão, né? Não vai, tal, não, isso aí não. E aí fica aquela conversinha, pode ou não pode? Sabe quem transita entre o pode e o não pode? É sem vergonha. Está tentando se justificar, está tentando achar uma brechinha, achando que a Bíblia é como a lei dos homens, que acham a brecha para defender bandido. A Bíblia não é assim não, meu irmão. Você se auto-engana. Sabia? Eu escrevi hoje de manhã ou ontem, não sei que eu estava pensando sobre isso, falando sobre o peso da morte. A morte tem um peso. E muita gente coloca a culpa no diabo, muita gente coloca a culpa no governo, nisso, naquilo, naquele outro, mas a culpa ela é integralmente sua. Você já viu aqueles jogadores de futebol, mas futebol de sabão? Já viu? Aquele campo que é um plasticão cheio de água com sabão. Tenta ficar em pé daquele negócio, você não consegue, né? Não precisa de ninguém te empurrar, meu filho, você cai sozinho, por conta do seu peso. Então, transitar em caminho tortuoso, meu irmão, é andar em terreno escorregadio, e ninguém vai te empurrar, você sozinho vai cair por sua própria conta. E quando cair, bonitão, torce para não cair com a busanfa direto no chão, para não cair com o beiço, né? Para não dar aquela pá, senão vai ficar igual a Angelina Jolie, né? Um beição desse tamanho. Né? Sabe o que é isso, meu irmão? Tentar achar brechinha na Bíblia? Coisa de sem vergonha.
E desses, Deus gosta. Deus pega, viu? Esquenta não. Passa dia, menos dia, ó. Você já viu aquele desenho que entra um negocinho assim, parece aquele cajado de pastor, que tem a curvinha, ele vem, pega pelo pescoço e faz, sai do palco? Deus faz isso. Sabe por quê? Porque Deus não gosta de mentira, Deus não gosta de sem vergonhice, Deus não aprova coisas erradas. Você acha que você está bonitão, vai chegar uma madrugada, escuta o que eu estou te falando, eu vivi isso, em que você vai ser despertado na madrugada, você não sabe o que está acontecendo, você abre o olho tudo remelento, você fala, né? E Deus vai te falar algumas coisas, vai até tal lugar, vai fazer tal coisa, e quando você menos espera, Deus joga um holofote nas coisas erradas. Tudo que estava escondido de você ou por você, Deus joga um holofote. E é de madrugada, irmão. Eu já ouvi vários testemunhos como esse. Eu não sei se Deus faz de dia, comigo sempre foi às madrugadas. Acorda. Então, tenta achar brechinha na Bíblia aí, tenta. Um dia, Deus vai fazer isso com você. Vai vir a tua esposa, vai vir teu marido, teus pais, vai vir alguém, porque Deus vai mostrar para eles. Deus vai expor a tua vergonha, porque Deus não aprova essas coisas. Portanto, Jesus chega para lá e fala, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabou a conversa. Portanto, meu irmão, Cristo, tal qual você e eu, foi tentado. As tentações foram reais, e mais reais que as tentações que Cristo passou, foram as suas atitudes de obediência. Essa é a grande lição para mim e para você. Palavra de Deus que a gente queria ouvir nessa noite, amém, irmão? Amém, amém. Deus fala, não fala? Porque enquanto a gente está aqui, não é? Apreciando a doce voz de Deus, porque isso é com carinho que Deus fala para mim e para você. Um filme passa pela nossa cabeça, não é? Porque Deus nos faz enxergar coisas. E olha, eu queria te dizer uma coisa. Tal qual Cristo venceu as tentações, todas elas, e as venceu nos ensinando como é que se vence, as tentações se vencem como Cristo fez, está escrito. Cristo não discutiu, Cristo não argumentou, Cristo não foi dizer para o diabo, não, mas existe um Deus, e o Deus é maior, Ele não falou nada disso, não precisou defender Deus, meu irmão, não tem argumentação, Ele trouxe a palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e acabou. Não tem que contra-argumentar, porque nessa tentativa, sabe o que vai acontecer? Você vai ser ludibriado, vai viver encharcado de engodo, porque está tentando se justificar, aí não consegue. É o pai da mentira, meu amigo. Não é qualquer um, não. Conseguiu ludibriar 1/3 dos anjos. Pensa se esse doido não tem uma lábia boa, irmão. Claro que tem. Quando menos você esperar, você vai estar enganado. Se não for com base na palavra, não vence o diabo. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele foge de vós. Sujeitai-vos a Deus. Palavra de Deus, irmão. Portanto, o único escudo que você e eu temos de todas as coisas que nos sobrevêm é um só. Se chama a palavra de Deus. Logos. O verbo encarnado é a única defesa que você e eu temos. Não pensa você que você é muito forte, que pode passar na tua frente, que você não vai fazer nada. Vai sim, meu irmão. Resiste a primeira, resiste a segunda, depois não resiste mais. Acabou. Não é assim que se vence o maligno, mas é com a palavra de Deus. E aí eu pergunto a você, quantos de nós conhecem a palavra de Deus? E conhecem com profundidade? Não vem aqui dizer João 3,16 só não, porque isso é muito fácil de decorar. Quantos? Faça uma autoanálise. Todos nós temos muito para aprender. Mas tem gente, meu irmão, que nem começou a aprender. E você acha que você vai resistir ao diabo, bonitão? Aí vai reclamar da vida, vai reclamar que vai fazer como Adão, né? Ah, Senhor, é a mulher que tu me deste, aí é o marido que o Senhor me deu. Colocou um tranqueira na minha vida, colocou esse troço aqui, essa mulher que só reclama, que só é assim que se vence o maligno ou você já entrou no jogo? Porque a tua língua está tão grande quanto a dele. Se é assim que você procede. Palavra de Deus.
Palavra de Deus. Mas, irmão, quantos, não precisa levantar a mão e não precisa responder, quantos leem a Bíblia em casa? Não precisa levantar. Amém. Tem um que ler. Não vou perguntar nem a frequência. Tem Bíblia lá que está empoeirada. Ah, tá. Eu nunca vi, mas eu sei que está. Está empoeirada. Sabe por quê, meu irmão? Você não quer ler a Bíblia. Eu não quero ler a Bíblia. Pastor, o que o senhor está dizendo? Meu irmão, a tua natureza não quer. Simples assim. Vai orar. Quantos conseguem orar? E orar, não aquela oração, não faça mal, mas faça bem em nome de Jesus, amém. Conseguem orar por um período prolongado. Olha, eu vou contar uma experiência minha. Teve uma vez que eu botei no relógio lá, mas não foi para cronometrar, não. Eu dei uma olhadinha, comecei a orar. Rapaz, foi um momento tão gostoso, tão envolvente. Não sei o que. Pensei comigo, rapaz, devo ter passado quase 40 minutos aqui. Quando eu olhei, deu nem 5, não tinha dado. Rapaz do céu, não deu 5 minutos. Sabe por quê, meu filho? A tua carne não quer. Você não quer. Você quer dormir, você quer assistir televisão. Você não queria nem estar aqui, fala a verdade. Tem alguém na tua casa, tinha um churrasco que você devia ter ido, tem um monte de coisa. Você não quer. Não minta para você mesmo, você não quer. Por isso você tem que trabalhar e vencer essas coisas. Porque se não fizer, você vai andar de prejuízo em prejuízo, irmão. Não tem outro caminho. O único escudo que todos nós temos chama-se palavra de Deus. E se o sujeito quer se enganar a si mesmo, então vive essa vida aí, rapaz. Vai, mas depois não reclama. Não reclama não, porque eu acho que deve ser muito chato, né? Você fala 500 vezes a mesma coisa para alguém, a pessoa vem reclamar para você exatamente porque fez e não devia ter feito. Aí você vai falar o quê? Aí tem aqueles, né? Ah, males que vem para bem, né? Ah, não. Se vai um pedroca lá, eu falei para você, rapaz, que não sei o quê, tudo bem? Ei, está na hora de despertar, meu irmão. É por isso que os reformados ensinam uma coisa diferente. Ensino de Martinho Lutero, que deve persistir até o fim da nossa vida. Quando você for orar, meu irmão, não começa orando, começa lendo a Bíblia. Começa lendo a Bíblia e depois você ora, porque se você começar orando, você não vai orar nos propósitos de Deus, você vai orar nos seus. Você vai fazer uma lista de petição de 5 horas, talvez para isso você consiga. Mas vai longe, né? Começa lendo a Bíblia, para ir limpando, esvaziando as coisas do mundo. Começa a lembrar o que Cristo fez para você, o custo da tua vida aqui nesse dia de hoje. O custo da criação e de todas as coisas que Deus fez por mim e por você. Começa por ali e depois começa a orar para que você vença as resistências espirituais que você tem. Porque Cristo foi tentado tal qual você foi. Está escrito. Palavra de Deus, irmão. E se Cristo venceu, Cristo era igual a mim. Cristo era igual a você. Em todas as coisas. Além de ser igual a todos nós, ele também era Deus. E se Cristo venceu, há um caminho para que a gente vença também. Chama-se Palavra de Deus. Para que você entenda muito bem o que eu quero dizer nessa noite, você se lembra de Abraão? Sim ou não? Sim. Você se lembra de Isaac? Você se lembra de Jacó? Tem gente que lembra, tem gente que não lembra, né? Tem gente que está com... quando fica muito tempo a boca fechada, a saliva ela desenvolve uma camada espessa de baba que gruda o beiço do sujeito, ele não abre a boca. Então vou fazer um exercício, faz assim. Ei, você se lembra de Abraão, de Isaac e Jacó. Abraão, pai da fé. Isaac, filho da promessa. E Jacó, aquele que Deus mudou o nome, se tornou Israel, constituiu o povo. Nossa, que maravilhoso. Maravilhoso, meu irmão? Vai ver a vida desses doidos aí na Bíblia, meu. Vai ver Abraão. Mentiroso. Mentiroso. Abraão era mentiroso. Como assim, pastor, o senhor fala esse negócio? Uai, a Bíblia não diz que ele foi para um determinado lugar e chegou lá, ele orientou a sua esposa a contar uma mentira? Sara, na época Sarai, devia ser muito bonita, porque ela já tinha mais de 60 anos. E Abraão virou para ela e falou: olha, a turma lá vai dar umas desejadas no você aí,
E se descobrir que você é casada, vai ficar pequeno para mim, porque eles vão querer pegar você, e para pegar você como você é casada, vai ter que me matar, aí você vira viúva e fica com você. Então vamos combinar. Você fica aí, qualquer coisa, você é minha irmã. Ó, nós somos irmão. E ele ensinou isso para sua esposa, por mais de 24 anos, sustentando mentiras. Mentiroso. Ué, mentiroso. Aí você vai ver Isaac. Isaac fez exatamente a mesma coisa, aprendeu com o pai. Em determinado momento, falou para Rebeca: Rebeca, fala que você é minha irmã, filha. Não quero morrer, não. Né? Aprendeu com o pai. O que você está ensinando para o seu filho? Uai, quando liga, atende o telefone, você fala: fala que eu não estou em casa. O que você está ensinando? Como é que se mente, né? Pois é. Aí vem Jacó. O que fez Jacó? Você sabe, né? Quantas coisas ele fez. Mas a das mais tristes foi enganar o seu irmão e herdar no lugar dele a primogenitura, no lugar de Esaú. Pois é. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que Deus se apresenta para Moisés, quando Moisés é comissionado para ir salvar o povo? Quem se lembra? Eu vou no nome de quem? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou. Não, mas era tudo mentiroso? Um bando de salafrário, um bando de não sei o quê? Meu irmão, Deus tem a capacidade de mudar a minha natureza e a sua natureza. A ponto de que Jacó, durante a sua labuta toda, não é? Porque depois de ter feito o que fez com seu irmão, teve que fugir. Sua mãe virou e falou: ih, ferrou, Jacó. Vaza, porque teu irmão agora, eu ouvi ele dizendo que ele vai te matar. Então some daqui, vai para a casa do seu tio, mas vai, chama o Uber, some daqui, porque vai ficar pequeno para o seu lado. E ele vai. E quando chega lá, ele se encanta, não é? Com Raquel, gosta dela, quer casar com ela, e aí ele tem que trabalhar 7 anos. Trabalha 7 anos. Ele gostava daquela mulher, né? Trabalhar 7 anos para se casar. No meu caso foi um só. Entre conhecer, namorar, noivar e casar foi 1 ano só. Jacó ficou 7. E quando se casou, errou. Não casou com a Raquel, casou com a irmã dela. Ih. Aí ele foi lá reclamar, falou: pera lá, mano, nós combinamos, trabalhar 7 anos. Falei: rapaz, isso aí, né, acidente de percurso, aconteceu, você bebeu demais, não viu, agora se quiser a Raquel, mais 7 anos. E o cara trabalhou mais 7 anos. 14 anos trabalhando para se casar com a minha. Finalmente ele consegue casar, só que quando ele casa, quem casa, quer casa. Ele não tinha 1 centavo. Falei: e agora? Como é que nós vamos sustentar as coisas aqui? Eu tenho 2 mulheres, rapaz, tem isso aqui. Aí Labão disse para ele, falou: você quer dinheiro? Eu dobro o seu salário, mas você tem que trabalhar mais 7 anos. 21 anos trabalhando, mas esse homem trabalhou. A Bíblia diz que ele acumulou, hein? Acumulou muita coisa. Tinha servos, tinha boi, tinha carneiro, tinha cabrito, tinha mulher, tinha filho, tinha um monte de coisa. Acumulou, virou um acumulador. Ficou muito rico. E depois dos 21 anos, a Bíblia diz que Deus o manda voltar. Sai daí, volta lá, volta para Canaã. E aí ele vira para as mulheres dele agora, falou: mulherada, é o seguinte, nós vamos embora. Só que nós não vamos falar para ninguém, nós vamos sair na surdina. Eu não quero saber de nada. Vamos levantar, pegar as nossas coisas, porque olha que sacanagem. Trabalhei 7 anos para casar, casei com a mulher errada, mais 7 anos para casar, e aí não tinha um tostão, e mais 7 anos para poder trabalhar, ter dinheiro. Nós vamos embora daqui. Esse teu pai aí, o meu sogro, é um baita de um usurpador. Vamos embora. Pega as coisas, arruma que vamos embora. E a Bíblia diz que Labão, sogrão, sabe do que está acontecendo, se levanta e vai atrás. E ele vai atrás para tirar satisfação, para pegar as filhas dele de volta. Como assim? O homem sai daqui, leva minhas filhas, leva os meus netos, leva os meus servos, leva os meus cabritos, leva as coisas. Não era mais nada dele. Só que quando ele se levanta para ir fazer um mal a Jacó, sabe o que Deus fez?
Deus virou para ele e disse: ei, você não vai encostar um dedo em Jacó. Acabou a graça. Em Jacó você não bota a mão. Acabou. Deus é comigo e Deus é contigo, meu irmão. A gente não precisa de caminhos tortuosos. A gente não precisa de atalhos. A gente não precisa de conversinha para ganhar algum negócio, para fazer alguma coisa para alguém, ou dizer demais aquilo, valorizar muito uma coisa que não existe. Sabe o que a gente precisa? Confiar em Deus. Porque quando você se levantar, porque Deus vai te mandar se levantar. Quando Deus te mandar se levantar e que as pessoas forem para cima de você, Deus vai lá e vai fazer... Psst, fica quieto aí que na Roberta você não vai botar a mão, não. Fica quieto aí que no Sandrão você não encosta. Que é meu filho. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Meu irmão, meu convite para você nessa noite é: vença as tentações com base na palavra de Deus. Não se curve diante do diabo. Não olhe para as coisas do mundo e ache que esse é o caminho. Não, Deus te ensinou já qual é o caminho. Você já sabe. Nós todos queríamos ouvir a palavra de Deus essa noite. E hoje, Deus nos contou como a gente faz as coisas. É confiando em Deus. Porque o mais, quem o faz é o Senhor. Não somos nós, não é a nossa habilidade nem a nossa capacidade. Portanto, meu irmão, vença na palavra. E para vencer na palavra, comece a ler. Comece a orar, se aprofunde mais no conhecimento da palavra de Deus, porque este é o único escudo que você tem. Mais nenhum. Meu convite nessa noite, meu irmão, é que você faça como fez Jesus. Obedeça, seja obediente. Não fuja, não saia correndo, não fica com medo. Mas enfrente as coisas na força do Senhor, obedecendo, e doa o que doer, porque os processos na vida de Abraão, os processos na vida de Isaac, os processos na vida de Jacó, se você conhece a palavra, você vai ver que não foram fáceis não, foram duros. Mas Deus nos ensinou uma série de lições, em 3 tentações, no deserto. Que assim o seja na nossa vida nessa noite. Obediência, e obediência com base na palavra de Deus. Amém? Queria te convidar a ficar de pé.